Nós estamos aqui por mais uma live, né? Essa parece que é a quinta, é? Deixa eu ver. A primeira foi com a Iraci, a segunda foi com a Socorro, a É a terceira com o quarta, né? Com Pietro, o a quarta Pietro. é realmente a quarta é com você. E a última foi com o Pietro e agora com você, ok? E hoje nós vamos para a quarta live sobre as forças do amor, né? A primeira foi sobre o equilíbrio dar e receber, e a segunda foi, olha, a Iracema dizendo aí presente, e a segunda foi com a Iracema, a segunda foi com a Socorro, que foi a ordem, a hierarquia, e a terceira foi com o Pietro sobre o pertencimento. E você vai ser a quarta, que é o assentimento, onde em todas as forças do amor o assentimento se encontra. Quer dizer, o sim para tudo e para todos estão nessa palavra chamada assentimento. Eu agradeço aqui a presença de todos e a gente vai fazer uma live que, para aquelas pessoas que ainda não conhecem muito pouco sobre as constelações, que ela possa conhecer um pouco mais. E nós vamos trabalhar num nível que dá para se alcançar. E aí a Ereci está falando, sentimento é o tema da live. Exatamente. O sentimento é o tema da live. Exatamente. A primeira força do amor. Então, Shirley, eu sei que essa palavra sentimento, aceitar, concordar, gera muita dúvida nas pessoas. Sentimento é mesmo que concordar, é mesmo que aceitar, e aí as pessoas têm essa dificuldade. Você, como é que você, no teu viver, na tua experiência, como é que é isso? Os teus exemplos, da tua história de vida, como é que fica isso? Para que as pessoas possam Sim. entender melhor essa palavra, o assentir. Isso. Gente, boa noite aí. Obrigada pela participação de vocês, tá? Eu sou a Maria das Neves Sheila de Oliveira, eu moro aqui em Palmas e tô aqui com um convite muito especial do Nereu, que maravilhoso, é o meu mestre, é meu guia, e eu tô muito feliz de estar participando aqui. É, Me sinto prestigiada por você, Nereu, por estar dando essa oportunidade para a gente estar falando. Somos seus seguidores. Seus seguidores aí. E, então, quando você fez o convite, essa questão do assentir, né, que é diferente de aceitar, né? Eu vou dar aqui um exemplo, que hoje aqui em Palmas a gente está chovendo, né? Então, assim, o aceitar, por exemplo, o tempo a gente não controla, né? A chuva a gente não controla, é diferente. Ai, eu queria que hoje não tivesse chovendo. Eu não tenho como fazer, eu tenho como aceitar, porque é, é uma questão do tempo, é como a religião, como a espiritualidade, né? E assentir, não. O assentir, ele é muito mais, né? Ela é uma ação positiva, sem julgamento, né? Então, assim, para dizer sim, o sim que é um movimento da alma, um movimento do espírito, e ele é muito além de simplesmente falar que eu aceito as coisas, né? Então, a gente pode aqui estar falando do sim para a questão da família, o sim para tudo e para todas, sim como foi. Quando eu quero mudar algo, né, não aceitar algo que me aconteceu, eu fico intricada naquilo ali, né? Então, assim, quando eu falo sim, verdadeiramente, isso, gente, é no inconsciente, né? Às vezes eu quero ter uma família, né? Diferente da que eu tenho. Então, eu não estou falando sim, eu não estou falando assentindo com esse movimento do amor, porque é as forças do amor, é as forças que regem o amor, o assentimento, né? Então, assim, é o sim papai, sim para mãe, que me deu a vida do jeito que chegou a mim, né? Então, assim, é Então, maravilhoso, né, eu falar desse assentimento.
Tá. E, gente, tiver dúvida, pode fazer pergunta, que aqui a gente vai ter paciência de responder algumas dúvidas. Eu Exatamente. também Ele é com muita assim, humildade, amorosidade, né? É um movimento mesmo da alma, do coração, né? É o sim de coração. Não adianta eu falar, eu aceito, né? Eu aceito isso como ele veio. E só aceitar. Não, o assentir, ele é muito além, né? Ele é muito além disso, né? É um movimento mesmo com humildade, né? Esse sim, essa energia da vida, ela é uma energia da vida, né? O assentir, que é diferente de olha, Zé, aceitar. tá. Só que, reforçando o que a Sheila falou, eu também às vezes esqueço de me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou psicólogo, além de psicólogo, sou constelador, além de... Não, então, para aqueles que não me conhecem, já estou aí 20 anos aí na vida prática aí como psicólogo, como constelador, quase isso também. Mas aí essa palavra sentir, assim, é um processo. Como é que eu vou dizer que é um processo? É passo a passo que a gente vai dando até chegar a esse assentir. Como a Sheila falou ali, se está chovendo, a gente não pode parar a chuva. Se eu não gosto, eu posso dizer que eu não gosto da chuva. Eu posso dizer que não gosto do meu pai. Eu posso dizer que não aceito meu pai. Eu posso ter uma vida difícil, entendeu? Com relação ao meu pai, com minha mãe. Eu odeio chuva, odeio trovão, odeio raio e tal. Mas eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar. Então, a única forma que eu tenho é de assentir aquilo, é dizer sim para aquilo e seguir o que eu tenho que fazer. Que isso não vai mudar nada se eu não aceitar isso. O amor a relação do meu pai com minha mãe pode ter sido uma relação difícil, né, Chico? A gente pode ter Sim, uma relação que a gente não quer. E a gente idealiza, às vezes, até uma relação que seja boa. Mas o pai que a gente tem e a mãe que a gente tem é aquele. Você não vai mudar seu pai, você não vai mudar sua mãe. Entendeu? Então, o aceitar, ele fica muito a nível de racionalidade, de pensamento positivo, que não vai gerar em nada. Agora, o aceitar é como a Shirley diz, é o movimento da alma, o movimento do espírito, o assentimento, é o movimento da alma, é o movimento do espírito, é algo além disso. Sai um pouco do mental, da racionalidade, vai para a alma, vai para a parte interna, né, Shirley? Que brota dentro da gente, que a gente aos poucos vai conseguindo chegar a esse ponto. É melhor o quê? Eu dizer que não aceito aquilo, que eu estou num processo de assentir aquilo lá. Eu estou no processo, mas ainda tenho dificuldade de aceitar isso ainda. Então, isso é melhor do que o contrário, dizer só da boca para fora. Isso vai nos adoecer, porque eu não tô, o que eu falo não é o real, entendeu? E essa minha fala, ela tem que corresponder com a minha prática, entendeu? Para a gente estar em equilíbrio. Se eu falo algo, mas eu sinto algo, eu estou em desequilíbrio. Então eu não estou dentro da minha identidade, não estou coerente. Como é, Sheila, da exatamente. tua experiência que você teve um pai, você teve uma mãe, também você é casada, tem filhos, como é que é isso para você no seu cotidiano, esse assentir? Trazendo teus exemplos Meu, aí. é isso, é uma construção, né? As constelações me chegaram, né? Através desse movimento, eu falo que essas forças do universo, né? Que me fez chegar, me apresentar, né? As constelações. E eu sou apaixonada, né? Porque eu sinto esse movimento. Antes, eu fui muito rebelde. Eu não fui uma filha que aceitava. Eu era uma filha rebelde, que eu queria que as coisas fossem diferentes. Então, eu batia muito de frente com meu pai, muito de frente com a minha mãe, e daquelas que falavam assim: você vai fazer algo assim. Aí eu falava: não, então eu vou fazer o contrário. E aí, como diz, né, o universo ele gira, né? Ele vai e volta. E eu tenho aprendido muito
com isso, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, é tão interessante, Nereu, que para muitas pessoas pode parecer uma coisa boba, mas eu queria uma coisa que eu me lembro muito, né? Essa questão do assentimento, né? Essa questão da família, né? E então, assim, foi me chegando, eu fui apresentado, o universo me deu de presente, tá com todo esse conhecimento, com toda essa busca, e eu sinto muita gratidão. Então, o assentir, ele é ser grato, a gratidão, que hoje a gente fala muito de gratidão. Gratidão à vida que me recebeu, do jeito que foi. Os meus pais, eu sou muito grata, né? Agora, meu pai faleceu agora em julho. E antes disso, eu tive a oportunidade, a bênção, a alegria, como filha, de ter escrito uma carta de gratidão para eles, em vida. Então, assim, eu li essa carta, muito emocionada, né? Mas eu fiz isso. Então, é um movimento de falar, de agradecer a vida que ele me deu. E ele ficou tão feliz. Foi uma felicidade, assim, que, como diz, contagiou a todos, né? Então, assim, eu sou muito grata. E essa gratidão é esse assentimento. Porque hoje eu não olho para trás como eu olhava. Porque eu queria que as coisas fossem diferentes, que as pessoas fossem diferentes. Por exemplo, questão de trabalho também, né? Eu não aceitava, então eu vivia lá muriando, eu vivia, ai, ninguém me vê, ninguém me olha, olha o que eu estou passando aqui no emprego, e sempre me vitimizando, né? Então, assim, eu fui ver através dessas leis, né, a do pertencimento, eu estava fora da ordem, né, da ordem familiar, né, eu sou caçula, e eu queria mandar nos outros, né? A família de 5 irmãos, e eu controlava todo mundo, tinha que fazer tudo do meu jeito. Então, assim, então tem todo esse equilíbrio, né? Esse pertencimento da família, que todos pertencem, e a ordem, porque eu estava fora da ordem. Então, todo esse movimento chegou para mim com leveza. Eu falo, como que eu sei que eu estou falando sim para a minha vida? Como que eu estou assentindo realmente, verdadeiramente? Eu falo que o nosso corpo, ele fala com a gente, né, Nereu? O corpo está o Uhum. tempo todo falando comigo, né? Então, eu fico fazendo essa pergunta. Quando algo me acontece, o que que eu tenho que aprender com isso, né? Então, assim, hoje eu sinto uma gratidão enorme no meu coração. A gratidão, então eu parei de ficar lutando contra as coisas, as forças do universo, essas forças, essas leis, né? Essas leis que regem o universo, essas forças do amor. Nereu, o amor, ele é a maior força universal, não tem como, né? Então, saber de tudo transbordar esse amor. E a gente transborda através das coisas, das pessoas que acontecem, porque antes eu tinha um comportamento. Hoje eu tenho outro diante do que me acontece. E isso é uma Olha, construção, gente, gente, isso não é da noite para o dia, eu né? aprendi. Olha, quando ela falou aí do pertencimento, ela falou da ordem ou hierarquia, ela falou do Equilíbrio, equilíbrio né? dar e receber, do equilíbrio dar e receber, e do assentimento, que é as forças do amor. E o assentimento, ele está em todas essas ordens. Está no pertencimento. Se eu digo sim para todos que pertencem no meu sistema, se eu digo sim para o meu lugar, se eu digo sim para o equilíbrio entre o dar e o receber, quer dizer, que essas forças são as forças do amor. E quando nós estamos fora dessas forças, nós vamos sentir isso no corpo. O corpo vai, como a Sheila falou aí, o corpo fala. Então, vamos acabar adoecendo, vamos acabar ficando no conflito, porque nós estamos fora dessas leis do amor. E a primeira lei do amor é o assentimento, é o sim para tudo e para tudo. É fácil isso, Sheila? O sim para tudo e para todos? Não, não é fácil. É uma construção diária, é um aprendizado, é um sentir, como eu disse, né? É sentir, mas é possível, é possível.
né? Porque quando a gente está, como a gente fala assim, na criança, na lamúria, na reclamação, tudo que eu chegava num lugar, se a pessoa eu ficava reclamando, eu reclamava de tudo. É como diz, eu reclamava de tudo e de todos, né? E hoje eu sei olhar para aquela pessoa e ver além. Eu não posso, eu não olho para ela mais como um ser só, né? Eu digo sim, eu olho para a pessoa e as pessoas difíceis e aparece, né? E aparece sempre aquelas pessoas que para nós é difícil lidar com aquele comportamento, mas aí eu olho para a pessoa e falando sim, aceitando, e ainda eu olho e falo assim, o que eu tenho que aprender com você, né? Porque não é fácil, e isso é uma construção. A cada vez que aparece algo que para mim é difícil, um comportamento ou algo que me acontece no dia a dia em casa, e aí vem a questão, né? Não é aceitar, é dizer sim mesmo, com o coração, com a alma, e aprender a olhar além daquilo ali, porque é uma caixinha, né? E poucas pessoas conseguem olhar como o Águia, né? Além daquilo ali. Olhar o que está por trás daquilo ali. Então, para mim, Nereus, é uma sabedoria que aí vem a gratidão, né? Você tem mudado muito o seu comportamento, o seu jeito de lidar com as pessoas. Então, as pessoas ao redor vai vendo isso e vai falando para a gente, né? Essa mudança. Então, assim, a gente olha para a vida com muito mais gratidão, né? Da vida do jeito que me Olha, chegou. a Iracema colocou aqui assim, não é fácil, mas é possível. Mostrar que o assentir, o sim para tudo, para todos, não é fácil, mas é possível. É uma construção. Tá? Porque quando são coisas fáceis, tá? É fácil, né? Mas quando chega uma coisa difícil, né? Uma traição, uma coisa mais severa, a perda de um filho, uma separação, né? Uma separação às vezes dolorida e tal, aceitar aquilo lá, dizer sim para aquilo é difícil, mas é Eu possível. acho Quer que é dizer, possível. como é que é isso aí? Olha, Nereu, eu Na falo tua agora, né? Como eu vivência, na tua vivência, sim, Sheila, qual é a tua situação mais difícil que você teve, assim, de processar, olha, de... essa questão mesmo, eu vim, né? O universo me apresentou as constelações pela uma perca de uma filha minha. Então, assim, eu estava assim totalmente desnorteada. É uma coisa, lidar com a morte é algo muito difícil para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, essa aceitação de olhar para a morte como um algo que a gente nasce e tem um fim, né? Não, a gente não quer aceitar, então assim, a gente fica muito preso àquilo ali. E as constelações, elas me apareceram, o universo me mostrou depois de uma perca de uma filha minha, né? Então, assim, e como eu venho trabalhando isso agora, né? Há 3 meses meu pai faleceu. Acho que se fosse antes, eu ia entrar num algo assim muito maior de dor incontrolável e tudo. E, e dói. Não vai, é uma coisa assim que a gente tem que aprender a lidar, né? Mas, Nereu, eu sou muito grata pelo tempo que ele passou comigo. Então, acho que essa questão, né, e agradecer as coisas. Então, eu olho para isso hoje, Nereu, com tanto amor no meu coração, com muito amor mesmo, com muita humildade, com um amor mesmo, o que me aconteceu. Então, assim, é assim, muito difícil. E a questão de lidar com pessoas difíceis também, né? Eu fugia. Então, assim, eu não enfrentava as pessoas que para mim eram pessoas difíceis. Eu fugia, né? Era igual relacionamento. Eu não terminava um relacionamento. Eu saía de um relacionamento amoroso e entrava no outro, ia passando. Não, né? Então, assim, eu fui aprendendo que as coisas, essa aceitação é de olhar. A gente não tem que fugir dela.
né? A gente tem que olhar para ela, apareceu isso para mim agora, né? Eu tenho que olhar aquilo ali como um adulto e não fugir como criança, né? Não quero ver isso, não quero olhar. Tudo que eu quero excluir, do não ver, do não enfrentar, aquilo vai retornar para mim. Mais na Olha, frente, gente, vai acontecer olha, algo que eu preciso olhar aquilo de novo, né? olha, se eu pegar Então, aqui a fala dela aqui, quando a Sheila está falando que aquilo que eu não aceito, aquilo que eu digo não, vai se repetir. Aquilo que eu digo sim se transforma. Então, se ela nega, vou dar o exemplo dela que ela falou aí. Ela tem um pai dela que faleceu, tá? E ela conhecia as constelações quando a morte da filha dela. Se ela tivesse dito não para essa morte da filha dela, do princípio ela disse não. Mas ao pouco ela foi processando isso até o ponto de ela dizer sim para o que houve. E aí ela pôde aceitar melhor a morte do pai hoje. Se ela não tivesse feito isso, não tivesse dito sim para a morte da filha, ela tinha dito não também para a morte do pai. Ela estaria com essa dificuldade de aceitar a morte do pai, porque são coisas que ela não pode mudar, ela não é Deus, ela não pode. O destino do pai dela foi aquele, o destino da filha dela foi aquele, ela não pode mudar isso. Então, é dizer sim para aquilo que a gente não pode mudar. A gente não pode fazer nada, então o que a gente tem é que acolher aquilo lá. Você não pode mudar as pessoas. Então, quando ela diz aí, quando surgem pessoas difíceis na vida dela, ela fugia dessas pessoas. E hoje não, ela tenta aprender com essas pessoas, olhar para as pessoas com amorosidade, porque essas pessoas difíceis são pessoas que são excluídas. E quando tem alguém que acolhe ela e diz sim para ela, e vai ajudando ela, a gente pode nos transformar e nos transformando também transforma o outro. E aí que a gente é o curador ferido. Quando a gente se transforma, a gente consegue ajudar o outro a se transformar. Não que a gente vai transformar o outro, mas a gente pode ajudá-los a ele fazer essa busca. e Ok, essa, filho? e essa, Agora, é essa para, E essa pode transformação, falar. Nereu, ela vem através dessa aceitação, dessa construção, né, diária, porque, igual eu falei assim, fugir do vitimismo, da questão de aceitar, por exemplo, assim, a questão do serviço. Eu já tinha passado por 4 empregos, mas eu me via tanto como vítima, assim, que eu queria assim, ai, ninguém tá me vendo, eu tô aqui, eu tô sofrendo, eu tô passando por isso. E quanto mais eu me fechava ali, mais vítima eu me transformava e mais aquele ia tomando de conta de mim e eu não queria enfrentar aquela situação, né? Eu trabalho em escola e para mim foi assim uma mudança assim transformadora, porque eu fui ver que eu estava tão ali na minha casinha fechada que eu não olhava as pessoas. Eu não via as pessoas que eu trabalhava, eu não olhava para os alunos onde eu estava, porque eu estava tão fechada ali que eu não dizia sim, eu não saí do casulo para falar sim. E quando essa construção foi acontecendo e eu fui olhando para as pessoas, primeiro eu fui fazendo um exercício, posso falar aqui, Miriam? É de olhar para as pessoas e falar sim, olhar, falar com a mente. Eu comecei fazendo esse trabalho todos os dias, olhava as pessoas que passavam perto de mim, eu olhava para a pessoa e ia falando sim, né? Mentalmente, as pessoas que eu achava que era difícil, aqueles alunos que eu achava que era difícil, e eu fui falando esse sim. Então, eu fui fazendo esse exercício diário, né? E esse exercício diário, né, não é assim, falar sim da boca para fora. Aí é o movimento da alma, do espírito do amor. Ele veio para o coração, né? O eu vejo você, que é uma frase maravilhosa, né? A Iraci colocou aqui, eu vejo você e eu digo sim para você do jeito que você é. Eu não quero mudar você para ficar do jeito que eu quero que você seja, né? Quando você verdadeiramente fala isso no coração, as coisas mudam. Engraçado, né? Parece que eu fiquei um chama para os Ah, alunos, é? para os professores, de ter aqueles atritos.
com pessoas que eu falava, não, aquilo ali, aí eu fugia de entrar na sala, de ficar convivendo, de passar quando fulano tava, não, eu vou passar pro outro lado, que é para não ter que... Hoje, jamais. Eu olho, eu chego, e essas pessoas que também tinha isso, né, acabou, não existe mais isso. E isso é isso que eu falo, é uma construção diária. Tem como, tem processos, né, Nereu, que a gente faz esse movimento. E isso vai acontecendo porque você traz para o coração, você traz para dentro, você traz para o amor mesmo do Espírito. Então, isso tudo é possível, né? É possível sair desse casulo, desse movimento que você está aí tão fechadinho no seu mundo e que não consegue olhar além. É possível. Eu falo isso por mim, Olha, né? gente, quando Eu vejo aqui no... a Sheila ela falou aí uma coisa interessante, da lamúria, da reclamação e tal. Quando nós estamos na lamúria e na reclamação, nós estamos dizendo o quê? Um não para a vida do jeito que ela é. Quando nós estamos agradecendo por tudo que nos acontece, nós estamos dizendo sim. E esse sim é que nos transforma de dentro para fora. O não, a lamúria, a reclamação daquilo que não acontece, nos deixa o quê? Cada vez mais aprisionados. Então, quando ela, o exemplo dela aí, quando ela colocou que ela passa lá pelo colégio e tal, e diz sim pelas pessoas, não é que aquele, de princípio, ela sentia aquele sim, mas ela foi repetindo, é que tipo assim, ela não esperou sentir para dizer o sim. Ela disse o sim para depois brotar isso no coração dela. E ela foi repetindo isso com a intenção de que aquele brotasse dentro da alma dela e do espírito dela. E até o momento que ela atingiu aquilo. E a gente pode começar por aí também. Até que isso internalize dentro da gente e vai para o nosso coração, para a nossa alma, o nosso espírito. E aí a gente fica de bem com tudo e com todos. Esse é o salto do É, assentimento. porque A gente quando a está de gente não bem faz com isso, tudo e com Nereu, todos. aí quando a Uhum. gente não faz, não fala esse sim, esse movimento mesmo da alma, ali do amor, você vai acontecer algo ou vai aparecer situações cada vez mais difíceis para que você enfrente aquilo. E vai aparecer. Uhum. Né? Não vê, eu era o quarto emprego. Todo mundo aí, não, esse aqui não dá certo. Tenho que sair daqui, tenho que ir para outro lugar. Né? Lá vai ser flores. Chegava lá o que acontecia? Acontecia de aparecer alguém difícil que também. E aí foi passando até que eu conseguisse ver, né? Até que eu Tá conseguisse vendo, gente? realmente. Aí, olha, quer ver assim, o que aconteceu com ela? Ela estava no emprego, tinha uma pessoa difícil, ela fazia o quê? Ela fugia daquele emprego para encontrar. Só que aquilo vai se repetindo até ela enfrentar. Veja como o inconsciente nos mostra, tem sabedoria, para não mostrar aquilo que a gente tem que fazer. Se ela tivesse enfrentado já o primeiro lá, ela não teria até hoje um primeiro emprego. Ou ela teria mudado de emprego para também a evolução dela, crescimento dela também. Mas não era por esses motivos, não é, Sheila? E é isso Então, mesmo. E a gente aquilo que a gente foge, repete. Aquilo que a gente assente, que a gente diz sim, nos liberta, nos transforma. liberta É e é exatamente libertador, isso. transformador. Né? E isso, E igual a, o ge- Nereu falou, e isso acontece, ele tá em harmonia com todos, né? Com todas as forças, né? O pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. Então, é, e o sim é a força maior para tudo isso, né, Nereu? É essa força sim, que rege todas essas leis do amor, essas forças do amor. Então, o assentimento não adianta nada eu falar, ah, eu pertenço a essa família, eu não excluo ninguém, eu tô aqui, mas aí eu não falo sim para essas pessoas, né? Eu quero que elas sejam diferentes, quero mudar algo naquilo ali. Então, eu não falei assim, eu só reconheci que essa pessoa não está excluída, está aqui, mas eu não aceitei. Então, não está falando, não está sentindo para aquilo ali, né? Então, essa força do assentir, ela vem o sim para tudo, né?
para todas Agora, as para dar um vítimas. exemplo, sim para o ladrão, sim para os criminosos, sim para os corruptos, sim para tudo aquilo que tem julgamentos morais. É fácil isso, a gente dizer sim para os corruptos, sim para os políticos. Como é que é isso, Sheila? Quando a gente fala assim, como é que eu vou dizer sim para um ladrão, sim para um criminoso? Não, Nereu, não é fácil, né? E então, quando a gente fala principalmente de política, questões religiosas e muitas outras polêmicas, Sim, né? É, isso não é fácil, mas o que é que eu, por exemplo, eu falo? Antes, não, eu me juntava àquele grupo que falava, né? Mal do governo, uhum. mal dos políticos, mal daquilo, e eu ia lá e estava, como diz, junto naquele grupo para falar, para, às vezes, alfinetar e contribuir para aquilo, para aquela força só aumentar. Né? Hoje a gente vê muito isso na rede social, quando acontece alguma polêmica ou algum caso assim que choca, todo mundo toma partido. Eu vejo cada coisa nos grupos de WhatsApp, né? Gente, então vamos matar. Aquilo ali, aquele bandido ali fez isso com alguém, acabou, vamos matar ele. Então, assim, todo mundo vira o quê? O Salvador, o dono, Deus. Vira Deus que julga que aquilo ali está errado. Então, aí existe ali, ó. Eu só tô do lado dos bonzinhos. Para mim, só existe os bons. Os maus não existe, né? Então, assim, eu sei que é fácil falar isso da boca, né? Como disse, é falar. Mas é olhar. Então, eu falo, tento não compactuar com o que acontece, né? E sem julgamento. Eu olho para aquilo sem um julgamento que antes eu tinha também, que tomava partido das coisas. Então, hoje eu não estou mais tomando. Eu vejo, mas eu não tomo partido disso, porque eu olho, né? E eu procuro sempre estar fazendo isso. Como eu disse, é uma construção, não é algo, ai, aconteceu, agora eu virei, nossa, eu sou a maravilhosa, eu não julgo, não, isso é uma construção que eu faço diário. Então, eu já olho aquela situação com outro olhar, sem aquele julgamento que eu fazia antes do certo do errado, né? Porque para as leis, elas não têm o certo e errado. Eu fico ali, eu olho, eu tô ali presente, mas eu tô ali no presente, né? Então eu Gente, olho para olha, aquilo com um olhar diferente. Sim, alguém falou, esqueceram só um a, a, pouquinho. a Maribel, né? A Maribel, quando colocou aqui que o mal está dentro de cada um de nós, ok, que é a nossa sombra. Quando a gente Nossa, diz sim para os corruptos, nós estamos dizendo sim para o corrupto que está em nós. nossa, Quando dizemos sim para o criminoso, nós também estamos dizendo sim para o criminoso que é em nós, porque todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, de roubar, de matar. Então, nós estamos, quando nós sim, diz sim para essas pessoas, nós estamos nos harmonizando com nós mesmos. E aí vai evitar que a gente seja o quê? Um ladrão, um corrupto, um criminoso, porque nós estamos o quê? Fazendo a nossa união com a nossa sombra, com aquilo que eu rejeito em mim. Então, o que eu sim, jogo, por isso que o sim é uma rejeição, não é só não é um acolhimento só do outro, é o acolhimento de mim mesmo. Quando eu estou acolhendo o outro, eu estou me acolhendo também. Então, quando eu estou libertando, estou ali ajudando o outro, estou me ajudando. Então, hoje não há tempo mais para o conflito, para a confusão, para o confronto. Hoje nós trabalhamos para a reconciliação. E o sim é o ponto, assim, é o ângulo da reconciliação. É onde que tudo se harmoniza, tudo se fica em paz, quando a gente fala esse sim para isso. sim. E não É, entrar em julgamento, nem entrar em crítica, não é, Sheila? isso, esse julgamento, eu tenho aprendido muito, né? Lembra de falar das pessoas difíceis? Todos nós, na nossa família, tem pessoas que são, esses difíceis são excluídos, os ovelhas negras da família, né? E fala assim, ah, fulano, cada família tem bem definido, ah, fulano é a ovelha negra da família. Gente, é incrível olhar para isso. E, então, assim, aprender a olhar
para aquele excluído, porque aquela pessoa, e saber que aquela pessoa difícil, que nós julgamos ser difícil na nossa família, é o que mais sofre, é o que mais carrega o desequilíbrio da nossa família. Então, olhar esse olhar amoroso, aí olhar sem esse julgamento para isso, para essa pessoa, para essa situação difícil, gente, Nereu, não tem preço. Não tem preço a gente olhar para isso. É Olha, muito para mim. o que a Sheila está falando aí não é da boca para fora, é uma vivência, é algo sentido, né, Sheila? É sentido. Só quem passa por isso que sentido. sabe. Aí, assim, aí vem a exclusão, né, Lereu? Porque, na minha família não tem isso, não tem assassino, não tem estuprador, não tem isso, não tem aquilo. Ninguém, na minha família é perfeito. Não, na minha família não tem isso. Então, o que que tá? Você está excluindo, porque todo nossa família existe, todos esses, como diz, todas essas pessoas, todas essas situações que a gente quer, às vezes não quer nem falar, né? Como a gente vê muito E, nas gente, nossas e a famílias. forma que tem para minimizar essas questões todas, abuso, ladrões, corrupto e tudo, é quando nós trabalhamos nessa corrente do sim. Aí que elimina isso. Quando nós estivermos negando, rejeitando, excluindo, isso vai o quê? Crescendo cada vez mais. Porque aí nós entramos no campus morto, do sim. Se nós estamos dizendo sim, então 1 milhão de pessoas vai entrar naquele campo. Quer dizer, o campo que vai ser útil para o benefício da humanidade. Porque quando a Sheila está fazendo algo, ela está ligada ao coletivo. E nós estamos aqui a serviço do coletivo. Ela faz algo individual que vai para o coletivo. E aquele coletivo ele vai crescendo. E aquele campo morto vai crescendo cada vez mais, que é do sim. E aí aquele que é do não, da lamúria, vai diminuindo. Então vai parando de ter mais coisas negativas, tendo coisa mais o quê? Positiva, coisas boas. Porque o campo está cada vez crescendo, cada vez mais pessoas acolhendo todos e todos. E aí acaba a explosão. E acabando a explosão, o que é que vai acontecer? As pessoas se sentem o quê? Amadas. Amado, já Mas ia enquanto falar. ainda amar e ser amado, né, Chico? Impulso do amor, Nereu, é engraçado, né? Assim, eu vou confessar uma coisa que quando eu era criança, e todos nós, né, a maioria já passou por isso, de falar assim, meu Deus, por que que eu vim nesse mundo? O que que eu tô fazendo aqui? E aí o super-herói, ou a heroína, ou querer ser algo muito grande, né, na vida e tal. E um dia eu escutei, né? Eu não sabia nada das constelações, mas um dia eu ouvi dentro da igreja alguém falando que a maior força da vida era o amor. E aqui ficou, Nereu, ficou assim algo. Eu acho que eu tinha assim uns 10 anos no máximo. Ficou algo aqui na minha mente. Gente, a maior força da vida é o amor, tá? E hoje, através das constelações familiar e de tudo, né, Nereu, eu quero agradecer já e agradecendo você, porque você tem sido uma luz na minha vida, na vida das pessoas. Então, olha quantas pessoas você está se transformando. Porque através de mim, eu era uma pessoa difícil, porque eu vivia na lamúria, na reclamação, no julgamento. E olha quantas pessoas que estão em volta de mim, que já vê essa transformação e que também vem multiplicando tudo isso, né? Então, Olha, assim, gente, e essa força do amor. E quando eu falo agora, assim, falando disso, assim, é com tanta gratidão, gente, é com tanto amor de verdade no meu coração, que isso aqui é muito grande. Essa força que move, ela é muito maior, essa força do universo mesmo é muito maior. E como o Nereu olha, fala, ela vem transformando e transforma a gente, e é possível. olha, gente, quando eu fiz a primeira live, que foi a Iraci, a Iraci já trabalha com isso. Quer dizer, ela fez o trabalho nela para depois trabalhar o outro. E aí é a coisa que ela está trabalhando. A Socorro também é uma pessoa que também já trabalhou muito ela e agora ela também está o quê? Tem lá o grupo dela, lá no espaço dela, né?
e tudo, que está trabalhando porque ela também recebeu benefícios com isso e agora ela está o quê? Sendo útil a outras pessoas. Aí o Pedro também, aí, que também é psicólogo, também ele viu o benefício da vida dele. E aí o que, que ele está fazendo agora? Ajudando outras pessoas. E a Sheila, quer dizer, ela também se encontrou nisso. E ela viu a vida dela transformada. Então eu pedi que ela falasse aqui um pouco da live sobre a vida dela. Ela conseguiu mudar muitas coisas da vida dela, transformar muitas coisas dela. E é um processo, como a Iraci disse, é um processo contínuo, né? Trabalhando muito. Né? E ela agora quer repassar esse conhecimento. Ela também está pronta o quê? Para atender pessoas que ela possa ajudar. Que ela tem experiência de vida dela. Então, cada um que eu vou trazendo aqui é uma forma também de apresentar para o público que essas pessoas também podem ser úteis, podem ser, ser útil, né, à comunidade, à sociedade aqui de Palmas, aqui por perto, ok? Então, aqui a live, eu vou encerrando aqui a live, para que alguém possa assistir depois. E a gente faz uma live muito grande, acaba as pessoas, quando olha o tempo, já desiste. Então, a gente faz uma live para o outro, para que as pessoas possam assistir depois a gravação. Então, eu agradeço profundamente a participação de todos. Eu, particularmente, sou suspeito, mas eu gostei muito da live. Obrigado, Sheila, por Ai, receber o Deus. convite e tudo. Eu fico honrado por isso. Tá, e agora você pode fazer as suas considerações finais. E agradeço cada um aqui que entrou aqui na live. Desculpa aí se eu não vou dar o nome de todos. Tá bom? Mas eu agradeço de coração cada um que entrou aqui, que a gente pode ter sido útil, cada um deles aqui na live. É Você pode isso, fazer as suas Nereus. considerações finais aí. Eu também quero agradecer, né? Agradecer você por essa oportunidade. As pessoas que estão presentes, gente, o Nereu é maravilhoso, ele tem sido uma pessoa, um guia iluminado que tem ajudado a muitas pessoas, e eu sou uma seguidora dele, né? E estou aí nesse processo, também já fiz alguns atendimentos, e eu estou, cada um tem um segmento, né? E eu também estou trabalhando. Então, assim, depois eu vou deixar o meu contato para vocês. E eu quero agradecer a cada um que esteve aqui na live, por essa oportunidade de estar aqui podendo falar desse amor maior, né? Esse amor, essas forças do amor que nos rege. E eu sou muito grata pela vida, tá bom? Agradeço a Aí nós cada um de vamos se vocês. encontrar agora no próximo sábado, vai ter o sábado e domingo Ai, de encontro. Tem muito isso. aprendizado nesse sábado e domingo. Ok, gente, muito Muito obrigado, obrigada. obrigado de coração, ok? Aquela pode vir lá olhando para cima, a mãozinha posta dada e olhando para cima. Quer dizer o que é isso? Olhando para o Supremo.